Apenas um Show é um dos desenhos que mais me ensinou sobre a jornada do amadurecimento. Mas de longe, o tema mais complexo que esse desenho já tratou, com certeza, é relacionamento. E a gente tem que concordar que relacionamentos são uma parte importante para compor a nossa identidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como a imaturidade e o egoísmo do Mordecai ajudaram ele a destruir um dos melhores relacionamentos que ele teve ao decorrer da série. Mordecai, no início da série, no início de Apenas um Show, é tratado como alguém responsável e maduro, que se esforça para mostrar o seu melhor e fazer todos à sua volta se sentirem bem. Em vários momentos da trama, a gente vê que ele coloca a sua própria vida em risco pelas pessoas que ele ama. E isso é uma coisa muito nobre desse personagem. Mas essa característica boa do personagem começa a se tornar um pouco perigosa, digamos assim, quando a sua paixão pela Margaret começa a surgir. Ele simplesmente esquece do seu próprio bem-estar e deposita toda a sua vontade de viver nas costas de outra pessoa. No início parece que esse romance vai se desenvolver de uma forma saudável e tal, mas com o tempo fica muito nítido que o Mordecai esqueceu de si mesmo em algum momento nesse processo. E o verdadeiro baque, responsável pelo fim do relacionamento dos dois e que faz o Mordecai ficar muito triste, aparece quando a Margaret vai fazer faculdade e por conta disso ela precisa se mudar. Mordecai não aceita essa mudança, não aceita o fim do relacionamento dos dois e fica muito mal. E é a partir daqui que as coisas realmente ficam interessantes, digamos assim, e até um pouco complexas. É óbvio que para ele não foi tão simples assim, a gente acompanha essa jornada de superação e quando ele finalmente consegue seguir em frente, a gente consegue ver que o Mordecai amadureceu com esse término. Na verdade, talvez ele não tenha amadurecido e isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. O tempo passa, alguns episódios se passam e aparece uma personagem nova, a CJ. E diferente da Margaret, que é um pássaro da mesma espécie que o Mordecai, a CJ na verdade é uma nuvem. E sim, exatamente isso que você ouviu. Ela é uma nuvem. E mesmo com essa diferença, os dois se complementam e constroem um relacionamento que é muito agradável de se ver, de se assistir. E no tempo que eles passam juntos, você nota que o Mordecai melhora em muitos pontos para que a CJ se sinta bem. Ou seja, dentro desse relacionamento, ele estava disposto a melhorar sem perder a sua identidade, diferente do que havia acontecido com o relacionamento entre ele e a Margaret. Então, o que a gente entende com isso é que por um tempo esse relacionamento dá certo, apesar de alguns poucos problemas, e é muito saudável para os dois. Mas um pequeno detalhe, bem pequeno mesmo, já é o suficiente para fazer toda essa coisa boa desmoronar. A volta da Margaret. Ela volta para a cidade e traz junto com si o antigo Mordecai. E mesmo ele resistindo por um tempo, chega um momento em que ele começa a deixar a CJ em segundo plano e num ato de extrema decepção para todos os fãs, ele beija a Margaret e faz a relação dele com a CJ e praticamente pro lixo, nos fazendo questionar se ele realmente seguiu em frente ou se aquele sentimento que ele tinha só ficou adormecido e bastou um toque para acordar ele. Sem perceber, o Mordecai é tomado pelo mesmo sentimento que fez ele entrar numa grande depressão da primeira vez. Ele fica tão focado em agradar a Margaret que acaba esquecendo de si mesmo. Ele acaba esquecendo que se ele alimentar esse amor que sente por ela, por consequência vai sufocar o amor que sentem por ele. E é justo isso que acontece. A história que faz esse personagem ingressar nesses relacionamentos nos deixa explorar aspectos da imaturidade que podem ser resolvidos facilmente, mas muitas vezes não recebem sua devida atenção. O que a gente vê é que o Mordecai não resolve um conflito pendente que ele tinha em relação aos sentimentos que sentia pela Margaret, ele deixa esses sentimentos adormecidos na verdade e ganhando força até que chega um momento em que ele não consegue mais controlar isso, ele não pode segurar mais isso e dá tudo errado. Na minha visão, que pode estar errada, óbvio, o mais ideal nesse tipo de situação seria entender e resolver esses sentimentos numa conversa sincera com si mesmo. Se perguntar perguntas que você não quer ouvir de ninguém, por exemplo, o que eu ainda sinto, eu saberia lidar com a volta dessa pessoa, se essa pessoa voltasse meus sentimentos machucariam quem tá ao meu redor e por aí vai. São perguntas muito íntimas e que as respostas muitas vezes vão ficar só com você. E eu acho que é justo isso o que faltou nesse personagem. Ele passou tanto tempo se doando pro mundo afora que acabou esquecendo a importância do mundo dentro de si.